bem com vocês? Aqui quem fala é o Igor Paiva e estamos desaparecidos sem do canal, estamos deixei um pouco de fazer vídeos, mas tenho que confessar que foi um pouco mais por, podemos dizer assim, passatempos, coisas desse tipo, ou muitas vezes correria, depois do casamento e coisas tipo assim, fiquei um pouco desfocado das mensagens que eu tinha para dar para cada um de vocês. Mas eu orei ao Senhor realmente e sentir que devia continuar com isto, com este programa que a gente faz, com este curso que nós fazemos, com essa explicação do demônio, para poder ajudar cada um de nós e principalmente ajudar a nós mesmos. Como também sou professor de seminário, esses vídeos também ajudam muitas vezes os meus próprios alunos de seminário, quando às vezes eu não posso dar aula. E espero que vocês estejam tudo bem e prometo que a partir de hoje seremos de vídeo sempre. Não haverá uma semana que irá faltar vídeo, tá bem? Peço encarecidamente que o Santo Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, possa estar comigo, porque eu possa trazer um pouco de explicação sobre os capítulos que nós vamos discutir um pouco hoje. O capítulo que nós vamos discutir um pouco hoje é 1 Nefe 13 e 14. Nos vídeos passados nós discutimos 1 Nefe 11 e 12 e hoje vamos falar sobre 13 e 14. Então espero que vocês estejam bem e vamos lá começar. Perfeito, então. Então no capítulo 13, Nefe, ele vê o estabelecimento da igreja abominável, a igreja do diabo, estabelecida entre os gentios. Mas quem são os gentios? Os gentios são todos aqueles povos que não eram judeus, e os judeus chamavam de gentios. Eram aquelas pessoas que não eram da tradição judaica, eram aquelas pessoas que não eram religiosamente judeus, eram gentios, eram pessoas de outras fés. Como por exemplo, hoje em dia, nós somos, podemos dizer, gentios, as pessoas que não conhecem Jesus Cristo são gentias. Então são aqueles que receberão a palavra de boa vontade, não praticamente endurecer o coração. Mas nesse capítulo 13, Nefe, ele vê o estabelecimento de uma grande e abominável igreja, a qual o Espírito do Senhor fala. Pergunta Nefe, o que vês? E Nefe ele responde, no versículo 5, o anjo diz assim, e disse-me o anjo, vê a formação de uma igreja que é a mais abominável de todas as igrejas, que mata os santos de Deus, sim, tortura-os e oprime-os, e subjuga-os com um jugo de ferro, e leva-os ao cativeiro. Quando ele fala do estabelecimento de uma igreja, o anjo, ele não está dizendo apenas que era como fosse um edifício ou algo desse tipo. Mas a igreja que ele estava querendo falar era as pessoas que seriam contra a igreja. Seria um grupo de pessoas que iriam contra. Seria um grupo de discernimento, um grupo de apostasia que iria acontecer. Que seria um grupo que iria se apostatar. Seria algumas pessoas que iriam praticamente como fundar uma igreja, basicamente, mas seria como o intuito de tirar algumas partes claras e preciosas da Bíblia. Só deixar bem claro, não vou citar nenhum nome de igreja, nenhum desse tipo aqui. A única explicação que eu quero dar para vocês é sobre estes dois capítulos. Então existiria uma igreja, um grupo de pessoas que iria tirar algumas partes preciosas da Bíblia. Naquela antigamente não existia a Bíblia, eram pergaminhos que iriam tirar partes preciosas dos escritos que Jesus Cristo e seus apóstolos haviam deixado, não é? E fala que essa igreja seria estabelecida em muitos lugares, em muitas nações. E também que os gentios iriam também estar sobre essa igreja. Fala também sobre, este capítulo fala sobre a colonização da América. Nós podemos ver que no versículo 12 ele vê um homem que era separado, dentre outros, e sentia uma forte impulsão para navegar para terras distantes. Nós sabemos que esse homem é o próprio Cristóvão Colombo. Ele velejou e muito nos seus diários está escrito que ele sempre soube que ele era uma pessoa especial e ele sempre tinha um desejo em comum de navegar e sempre sentia que ele estava a ser preparado para fazer algo grande. Mas por que eles tinham sido impulsionados para lá? Quando nós vamos ver no livro de Mormon, realmente, capítulos anteriores, o próprio Deus disse para Nefe que se eles não guardassem os mandamentos, eles iriam ser destruídos. Uma outra nação iria invadir, iria colonizar o continente americano. Foi exatamente isto que aconteceu. Os portugueses, os ingleses e assim por diante colonizaram devido à iniquidade daqueles remanescentes que pertenciam aos romaneses, que pertenciam, todas aquelas pessoas que pertenciam nicos no continente americano. Então Nefe, ele vê o estabelecimento daquela igreja. E ele também vê algo muito importante. Nefe, ele não só nesse capítulo, ele vê isso, mas também ele vê que o anjo pergunta a ele, no versículo 22,
Sabeis o significado deste livro? Que Nefe havia visto um livro, em sua visão, em que os gentios que vinham de outras terras, como da Europa, traziam um livro consigo. E o próprio Nefe ele não sabia que livro era aquele. Então o anjo cita que aquele escrito que tem ali, como fala no 23, eis que provém da boca de um judeu. E eu, Nefe, vi o livro, e disse-me o anjo, o livro que vês é o registro dos judeus, que contém os convênios feitos pelo Senhor com a casa de Israel. E contém também muitas das profecias dos santos profetas, e é um registro semelhante às gravações encontradas nas placas de latão, só que em menor número. Não obstante, contém os convênios do Senhor com a casa de Israel, sendo, portanto, de grande valor para os gentios. Então, naquele momento, Nefe tinha visto um livro que era levado pelos colonizadores. Mas que livro era este? Este livro que os colonizadores estavam levando, carregar para o continente americano, entre eles e Nefe viu, era o próprio registro dos judeus. Mas que registro era este? Esse registro que os colonizadores estavam levando para o continente americano era, como podemos ver, era a Bíblia já criada. Então Nefe viu que este livro que ele sabia era um livro que tinha muitos registros, muitas histórias, e tinha até o próprio testemunho dos judeus, que eram os apóstolos de Jesus Cristo, os 12 apóstolos, sobre o próprio Jesus Cristo. É ali que Nefe viu que iria haver um registro que iria ser como fosse levado para os habitantes que existiam na América. Iriam ser como fosse colonizados, não apenas fisicamente, mas seriam impostos também colonização espiritual. Eles iriam ter que acreditar realmente em Deus. Como muitos índios nativos tiveram que acreditar, mudar um pouco de suas crenças, acreditar em Deus. Então, desta maneira, Nefe viu um registro. Mas nesse capítulo nós também vamos ver que o próprio anjo fala que quando os registros haviam procedido da boca dos próprios judeus, estava claro. Aqueles escritos estavam claros. Tinha o evangelho claro, precioso, que o próprio Salvador tinha dito para os apóstolos. Mas com o passar do tempo e com o passar de muitas modificações, aquelas escrituras, como por exemplo a Bíblia, mudou por muitas coisas. Muitos livros foram retirados, muitas palavras foram modificadas, muitos ensinamentos, muitas doutrinas que antigamente alguns líderes de alguns grupos não aceitavam, que achavam muito difícil para os fiéis iriam acreditar, iriam aceitar, eles retiraram das escrituras. Por isso que existem muitas coisas a faltar na Bíblia ultimamente. Porque muitas partes claras e preciosas foram retiradas por causa daquela grande e abominável igreja, que o próprio anjo fala para Nefe que ia ser estabelecida no meio dos gentios. A grande e abominável igreja foi a culpada de muitas partes da Bíblia, que hoje se torna a Bíblia, as escrituras se tornam a Bíblia, terem desaparecido, porque existiam muitas coisas claras e preciosas que estavam lá. Mas neste mesmo capítulo o Senhor promete que não deixará que seu povo caia na obscuridão, ele não caia na devassidão, não deixará que ele caia no pecado, não esquecerá deles, e muito em breve realizará uma obra maravilhosa e um assombro. E mesmo assim ele vai falando também que viu também muitos outros livros, e que a própria semente de Leí, próximo de Nefe, escreveria também um livro que seria o próprio livro de Mórmon. Esses dois livros complementariam. Mas por que isto? Porque muitas partes claras e preciosas do Evangelho de Jesus Cristo foram perdidas. E no livro de Mórmon existem aquelas partes claras e preciosas que foram retiradas das Escrituras. No livro de Mórmon nós podemos ver onde estão essas partes claras e preciosas. Podemos entender realmente o que Jesus Cristo realmente ensinava, o que Jesus Cristo realmente ensinou para cada um de nós. Esses dois livros, tanto o livro de Mórmon quanto as Escrituras Sagradas, a Bíblia, elas complementam uma a outra. Nenhuma delas é melhor do que uma nem outra. Mas juntas elas dão compreensão verdadeira do Evangelho de Jesus Cristo. No capítulo 14, nós vamos ver também que o anjo fala das bênçãos e maldições que irão cair sobre o seu povo, se eles não se arrependerem. Fala também, lá em capítulo 14, 10, que existe apenas duas igrejas, como voltamos a ler. Eis que não há mais do que duas igrejas. Uma é a igreja do Cordeiro de Deus e a outra é a igreja do diabo. Portanto, quem não pertence à igreja de Deus faz parte daquela grande igreja que é a mãe de abominações. Nações, e ela é a prostituta de toda a terra. Então, o anjo falou para Nefe, opa, não existe mais do que duas igrejas? Mas como assim duas igrejas? Se hoje em dia existem tantas igrejas. Existem muitas assim, coisas a ver, mas por que existem apenas duas igrejas hoje em dia? É aí que nós vamos entrar na parte de, lá em Pedro, 1
Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 16, quando o próprio Jesus Cristo ele vai falar um pouco sobre isso. E ele vai falar também sobre as coisas que ele tem falado. E ele vai explicar também todas as coisas que ele tem dito. Como, por exemplo, quando ele pergunta para os seus apóstolos: quem dizeis vós que sois o Filho do Homem? E o próprio Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E sobre isto, Jesus Cristo fala para Pedro: Pedro, bendito és tu, porque tu não revelou a carne nem o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E sobre ti edificarei a minha igreja. Quando Jesus Cristo usa a palavra minha, ele não está usando no plural. Ele não está a falar que tem muitas igrejas. Está a dizer minha significa uma. Mas a igreja de Jesus Cristo era só uma igreja de ensinamento. Pedro seria uma pedra. Ele seria o principal líder após Jesus Cristo que iria edificar. Porque Pedro, ele era um homem firme na fé. Ele seria um homem firme na fé. Pedro iria mover multidões para seguir o Salvador. Pedro era um líder nato. Jesus Cristo escolheu ele por causa da sua fé que ele iria ter. Iria ser uma rocha, um apoio para todos aqueles crentes que iriam aparecer depois de sua ressurreição e subida aos céus. Então Jesus Cristo iria edificar uma igreja sobre uma pedra. Iria ser sobre Pedro. Pedro iria ser o líder. Mas por que Pedro era pedra? Por causa da sua fé. Pedro ele tinha uma fé tremenda. Quando Jesus Cristo falou que ele era a pedra que iria edificar sua igreja, o próprio Salvador estava dizendo que Pedro ia ser o próximo profeta após ele. Queria liderar a igreja. Por meio de sua fé e seu exemplo, Pedro iria mover multidões a aceitar o Salvador Jesus Cristo. Mediante isso tudo, só existiria duas igrejas. No próprio capítulo 14 fala também que o número da igreja de Cristo seria muito pequena, enquanto o número da igreja abominável, a grande prostituta, seria muito grande. E é isto que mostra com que muitas vezes a diferença nós não entendemos, porque existem tantas igrejas hoje em dia. Exatamente por causa disso, porque muito tempo depois que Jesus Cristo morreu, e assim por diante, houve uma grande apostasia. Muitas partes claras e preciosas das Escrituras foram perdidas. É o que estes dois capítulos querem falar. Capítulo 13 e 14 falam das partes claras e preciosas que a própria Escritura, a Bíblia, foi perdida e foi retirada. A qual o livro de Mórmon ele iria esclarecer, iria reformular, podemos dizer assim, trazer aquilo que havia perdido, uma restauração. Exatamente isto foi o que aconteceu. Juntando os dois livros, nós podemos ter o Evangelho completo de Jesus Cristo. Nós podemos entender realmente o que Jesus Cristo ensinava quando estava na Terra. Eu espero que vocês tenham gostado bastante. Os dois capítulos que vamos ler, que conversamos um pouquinho hoje, é basicamente sobre isso, é uma explicação. Tanto o capítulo 13 quanto o 14 fala sobre a colonização e partes claras e preciosas da Bíblia que foram extraídas, foram separadas dela pela grande e abominável igreja. Como também descobrimos que existem apenas duas igrejas. Uma é do Cordeiro de Deus e a outra é do diabo. Mas todos nós podemos conhecer realmente o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo e conhecer realmente a verdadeira Igreja de Deus. Basta perguntarmos a Ele se sabemos se estamos no caminho certo ou não. Então era esse vídeo que eu queria deixar com vocês. Espero que tenha esclarecido algumas coisas e deixe essa mensagem com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém.